Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, nós vamos prosseguir a análise do nosso livro Anotações de Teoria Geral do Processo, pelo tópico que está na tela aqui para os senhores, da assistência. Nós vamos efetuar a leitura inicialmente do dispositivo normativo do Código de Processo Civil. Nós temos uma tabela, como de costume, apresentada para os senhores, que tem na coluna da esquerda a referência normativa do Código, os artigos do Código de Processo Civil. E na coluna da direita, eventuais referências a enunciados, seja sumulares ou enunciado do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Então vamos efetuar a leitura, começando pela leitura do artigo 119. Pendendo causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre. Destaquei aqui dois enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis, o enunciado 388 e o enunciado 487 estão na tela aí para os senhores. O assistente simples pode requerer a intervenção de amicus curiae, que está no enunciado 388, e o enunciado 487. No mandado de segurança, havendo substituição processual, o substituído poderá ser assistente litisconsorcial do impetrante que o substituiu. Esses termos, assistente, substituído e assistente litisconsorcial, nós veremos adiante como explicar para os senhores. Artigo 120. Não havendo impugnação no prazo de 15 dias, o pedido do assistente será deferido, salvo se for caso de rejeição liminar. Seção 2ª, da assistência simples. Artigo 121. O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido. Parágrafo único. Sendo revel ou de qualquer outro modo omisso o assistido, o assistente será considerado seu substituto processual. Enunciado 501 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, FPPC. A tutela antecipada, concedida em caráter antecedente, não se estabilizará quando for interposto recurso pelo assistente simples, salvo se houver manifestação expressa do réu em sentido contrário. Artigo 122. A assistência simples
não obsta a que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre o que se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos. Enunciado 389 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. As hipóteses previstas no artigo 122 são meramente exemplificativas. Artigo 123. Transitada em julgado a sentença, no processo em que interveio o assistente, este não poderá, em processo posterior, discutir a justiça, o acerto da decisão, salvo se alegar e provar que, inciso 1º, pelo estado em que recebeu o processo, ou pelas declarações e pelos atos do assistido, foi impedido de produzir provas suscetíveis de influir na sentença. Inciso 2º, desconhecia a existência de alegações ou de provas das quais o assistido, por dolo ou culpa, não se valeu. Seção 3ª da assistência litisconsorcial. Artigo 124. Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. Enunciado 11 do FPPC. O litisconsorte unitário, integrado ao processo a partir da fase instrutória, tem direito de especificar, pedir e produzir provas, sem prejuízo daquelas já produzidas, sobre as quais o interveniente tem o ônus de se manifestar na primeira oportunidade em que falar no processo. Sobre litisconsórcio unitário, nós já falamos no momento próprio, já passamos o capítulo, inclusive, da leitura. Aqui tem vídeo próprio sobre o tema, para onde eu remeto o ouvinte, o assinante. Agora, a leitura do texto. Na assistência, o terceiro assistente ingressa no processo com o fim de auxiliar uma das partes, que será o assistido, a obter a vitória no processo, como se vê do artigo 119 do Código de Processo Civil de 2015. O fundamento autorizador dessa intervenção é a existência de um interesse jurídico, e não meramente interesse moral ou econômico, do assistente na vitória do assistido. O resultado vitorioso do assistido repercutirá positivamente também na esfera jurídica do assistente. Assim, o assistente não formula uma pretensão nova, uma ação nova. Sua presença no processo não faz nascer outra lide, para que o juiz decida juntamente com a lide originária. A lei prevê duas hipóteses de assistência: a simples, assistência simples, e a litisconsorcial, assistência litisconsorcial. O grau de intensidade do interesse jurídico do assistente determina seu enquadramento numa ou noutra das duas modalidades, e a gama de poderes atribuída ao assistente também será diversa num caso e no outro. Primeira das modalidades, a assistência simples. Na assistência simples, disciplinada nos artigos 121 a 123 do CPC, o assistente tem um interesse jurídico que, embora diferente do interesse jurídico da parte, encontra-se em relação de dependência com esse. Há a perspectiva de o assistente simples sofrer efeitos reflexos
da eventual decisão final desfavorável ao assistido, que atingiriam negativamente sua esfera jurídica. O assistente simples tem um interesse jurídico próprio, que não está diretamente posto em disputa no processo, mas que apenas pode ser preservado na medida em que a sentença seja favorável ao assistido. Assim, o assistente simples, embora não tendo qualquer relação jurídica direta com o adversário do assistido, pode ser atingido, ainda que indiretamente, pela sentença desfavorável ao assistido. O interesse jurídico do assistente simples pode apresentar-se de dois modos. Primeiro modo, o resultado do processo poderá implicar uma eficácia constitutiva ou desconstitutiva favorável ou contrária ao interesse, a posição jurídica material do assistente. Em segunda hipótese, o resultado do processo poderá autorizar uma das partes a promover ação regressiva contra o terceiro, hipótese em que esse assiste aquela parte que o poderia demandar regressivamente. Os exemplos permitem compreender melhor em que consiste o interesse jurídico justificador à assistência simples. Exemplo da primeira hipótese. Vou voltar a ler lá. Primeira hipótese. O resultado do processo poderá implicar uma eficácia constitutiva favorável ou contrária ao interesse do assistente. Exemplo da primeira hipótese. O sublocatário do imóvel será atingido pela sentença desfavorável ao locatário, na ação movida pelo locador, visando a rescindir o contrato de locação por falta de pagamento. A sentença, num caso como este, diz respeito ao locador e locatário principais, mas o contrato de sublocação extinguir-se-á com a extinção do contrato de locação, e o sublocatário terá de deixar o imóvel. O sublocatário, portanto, tem um interesse jurídico reflexo, dependente do interesse jurídico do locatário, justificando-se que atue como assistente simples desse. Agora vamos ao exemplo da segunda hipótese. Vamos voltar lá à segunda hipótese. O resultado do processo poderá autorizar uma das partes a promover ação regressiva contra o terceiro, hipótese em que esse assiste aquela parte que o poderia demandar regressivamente. Vamos ao exemplo dessa segunda hipótese. Uma empresa privada promove contra a União Federal ação pedindo indenização sob o fundamento de que determinado agente fiscal federal lacrou, em abuso de autoridade, o seu estabelecimento comercial por 10 dias. Se a União for condenada e tiver de pagar a indenização, ela terá direito de ressarcir-se do valor pago junto ao agente fiscal causador do dano, desde que demonstre que ele agiu com dolo ou culpa. Portanto, esse agente tem interesse jurídico reflexo no resultado do primeiro processo, podendo ser assistente simples da União. Vê-se que, em ambos os casos, a sentença não atinge diretamente esses terceiros, que podem intervir no feito, mas inexoravelmente reflete em sua esfera. Também fica claro, como já dito antes, que o objeto do processo não versa
sobre uma relação jurídica direta entre o assistente e o adversário do assistido. O interesse jurídico do assistente está em mera relação de dependência com a situação jurídica posta como objeto do processo. Os poderes do assistente simples. Por isso, porque não há uma relação jurídica direta entre assistente e adversário do assistido, mas uma simples relação de subordinação entre o interesse do assistido posto em disputa e o interesse jurídico do assistente, a possibilidade de atuação do assistente simples no processo é mais limitada, bastante dependente da atuação da parte assistida. Vide artigos 121 e 122. O assistente simples, embora estando autorizado a exercer os mesmos poderes e sujeitando-se aos mesmos ônus que o assistido, atua como auxiliar deste, como se vê do caput do artigo 121. Se o assistido permanecer revel, não contestar a ação, ou omitir-se de algum outro modo no cumprimento de ônus processuais, o assistente até pode atuar em seu lugar, como seu substituto processual. Expressão que se encontra no parágrafo único do artigo 121. Lembre-se que o substituto defende direito alheio em nome próprio. Assim, o assistente simples pode requerer provas, pode formular quesitos, inquirir testemunha, interpor recursos, etc. Mas o assistente simples apenas está autorizado a suprir omissões do assistido ou a atuar na mesma linha em que esse atua. Não pode, tendo em vista sua posição subordinada, contrapor-se às condutas ativas do assistido. Assim, ele nada pode fazer para impedir que o assistido reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre o qual se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos, como consta expressamente do artigo 122. Tampouco é dado ao assistente simples suprir uma omissão do assistido quando o ordenamento expressamente atribui a essa inércia o caráter de escolha voluntária de um determinado efeito. Por exemplo, o Código diz que, se o réu não arguir a existência de convenção arbitral, reputa-se que ele e o autor optaram por manter aquela causa no Poder Judiciário, a despeito de antes terem pactuado submetê-la à arbitragem. É o que consta no parágrafo 6º do artigo 337. Nesse caso, se o réu assistido não fez tal arguição, mas contestou, o assistente simples não pode fazê-lo em seu lugar. O mesmo se aplica à incompetência relativa, por exemplo, como se vê do artigo 65. Por fim, o assistente simples também não pode promover medidas que ampliem o objeto do processo, ou seja, que impliquem a propositura de uma nova demanda incidental, como a reconvenção, a denunciação da lide ou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Próximo tópico, a eficácia da assistência simples, ou o resultado da intervenção. Esse regime de atuação processual mais limitada repercute sobre o grau de vinculação do assistente simples à decisão final de mérito. O assistente simples não fica sujeito a coisa julgada material, como ficam as partes. Ele não é parte. Ele submete-se a um fenômeno de vinculação próprio, chamado pela doutrina de resultado da intervenção, ou de eficácia da assistência,
que é regulado pelo artigo 123. Trata-se de instituto, em certo aspecto, mais rígido e, em outro, mais flexível do que a coisa julgada, a que se submetem as próprias partes. É mais rigoroso na medida em que torna imutáveis, indiscutíveis para o assistente simples, inclusive os próprios fundamentos da sentença, e não apenas o comando da sentença. Já a coisa julgada torna imutável apenas o comando da sentença, e não a fundamentação. É o que se extrai da proibição de que o assistente discuta em processo posterior a justiça da decisão, as razões, o acerto da decisão, como consta do caput do artigo 123. Essa proibição de o assistente simples rediscutir os fundamentos da sentença, ainda que em outra ação, com outro objeto, tem uma razão de ser. No mais das vezes, se a imutabilidade se restringisse ao objeto do decisum, não haveria nenhuma concreta e útil vinculação do assistente simples. Os aspectos pertinentes ao assistente que poderiam ensejar um subsequente processo entre o assistente e alguma das partes do primeiro processo, normalmente estão veiculados na fundamentação. Por exemplo, se o afiançado assiste o fiador na ação de cobrança movida pelo credor, a existência da obrigação principal não é objeto do decisum, mas matéria enfrentada incidentalmente na fundamentação. De modo que, para que o afiançado não possa depois negar a existência da obrigação principal, quando vier a ser cobrado pelo fiador, é necessário que a própria motivação da sentença anterior torne-se indiscutível para ele, o assistente. Por outro lado, o resultado da intervenção é mais flexível do que a coisa julgada, na medida em que se confere ao assistente a possibilidade de subtrair-se de tal autoridade quando demonstrar que sua adequada atuação no processo foi prejudicada por atos ou omissões do assistido, hipóteses que nós vimos nos incisos 1º e 2º do artigo 123 do CPC. Nós vamos fazer um corte nesse vídeo por aqui, vamos deixar a próxima modalidade de assistência, a assistência litisconsorcial, para uma próxima oportunidade, próximo vídeo dessa nossa série. Por hora é só, fiquem todos com Deus e até a próxima.